Mas então, quero saudar essa presença bonita, essa paisagem que nós estamos tendo aqui, de tanta gente misturada, de uma juventude, de outras gerações se encontrando aqui, e dizer que, para mim, é um ato de felicidade, é um momento de felicidade, esse ponto de encontro, de estar com Manuela Dávila, essa companheira, essa camarada, essa mulher com quem eu convivo no PCdoB, no Partido Comunista do Brasil, mas nas fileiras do feminismo, e a gente constrói um saber como pensar a nossa militância a partir das nossas práticas, né? A nossa condição de mulher, eu, uma mulher negra, da luta antirracista, da luta feminista, ela, uma mulher que não é uma mulher negra, que é uma mulher feminista, que é uma mulher comunista, e que assumiu uma atitude que eu considero que é muito importante, que todo mundo possa assumir, uma atitude generosa, uma atitude de pensar uma transformação social por inteiro e compreender que não é possível existir num país como o Brasil fazendo ou se posicionando como uma revolucionária sem compreender a necessidade estratégica da luta antirracista, que não é porque eu sou negra que só eu tenho que tratar de enfrentar o racismo, mas que ela, uma não negra, pode sim assumir uma atitude política antirracista. Então, eu acho que nós estamos agora em pleno século XXI, num outro momento do feminismo no Brasil e no mundo, e esse outro momento exige isso, esse entendimento real, e não um trampolim político. Aí pensando a política como uma coisa que não é essa política elevada que nós pensamos. Mas não é um discurso, não é uma retórica, que eu quero dizer isso. Não é uma coisa, porque todo mundo está falando, vamos falar também. Então, eu estou aqui ao lado de Manuela, entendendo-a como alguém sincera, alguém que eu vivi, acompanhei, essa transformação que Manuela, que é bem mais jovem do que eu, ela sofreu, ela viveu, ela vivenciou, ela experimentou, porque eu estou na direção do PCdoB há muito tempo com ela, e vejo a transformação que houve, uma transformação bacana, bonita. Eu acho que é assim quero encerrar dizendo isso, que nesse momento que a Casa Ninja promove esse encontro de Manuela Dávila, que mais uma vez vem para a Bahia lançar o seu livro, e a gente se encontra juntas, né? Que a Casa Ninja faz esse momento, Manuela Dávila, Olívia Santana, é um ato, sobretudo, de reconhecimento de que é possível estar na política, duas mulheres feministas que se lançam ao desafio, inclusive, de uma pré-candidatura, ela pré-candidata em Porto Alegre, disparando em todas as pesquisas. Eu estou aqui torcendo, porque eu quero muito ir nessa posse, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, escrevendo um bocado de livros, e eu estou aqui também na condição de pré-candidata em Salvador, porque nós queremos fazer história, nós queremos, podemos e vamos mudar a história dessa cidade e desse país. Então, é isso. São duas mulheres que não têm medo do fascismo, porque nós não temos tempo para ter medo. Eu sempre gosto de repetir essa frase, esse pensamento de Nina Simone. Nina Simone diz que liberdade é não ter medo. E eu acho que é uma metáfora, é uma forma de pensar, porque, no final das contas, todo mundo tem medo, mas é uma forma dela dizer que a gente pode, sim, com muita coragem, enfrentar os nossos medos, travar as batalhas necessárias, se a gente quer transformar essa sociedade para valer. Então, eu penso que por isso que nós estamos aqui, com a Casa Ninja superlotada, um monte de gente ainda lá fora. A gente vai ter que ampliar essa casa, certo? Cada vez mais. Eu acho que a próxima Casa Ninja vai ser na Fonte Nova, tudo nosso, nada deles, tá certo? Mas essa maneira que a Ninja tem
de fazer política com arte, com cultura, fazendo esse caldeirão. Estava falando com a Alice Portugal, que está aqui também, né? Nossa companheira, parceira, né? De muitas lutas. Essa mulher de fibra, mulher retada. E também Daniel, que eu já vi que está aí também, Daniel Almeida. Tem uma galera super do bem aqui. Então, aqui é um espaço de inspiração. É um espaço para a gente se fortalecer. Tem Bela Gil aí também, né? Com essa menina é uma energia. Eu acho que ela assim, é uma entidade, que ela baixa assim, aquela energia super pacífica, que vai amanhã para o Bonfim correr 8 quilômetros. Tirou onda com a gente, porque eu e Manuela, a gente vai caminhar no Bonfim. Juntas amanhã, a gente já aproveita para chamar vocês para vir com a gente. Que a gente vai pegar essa energia, esse axé da Bahia amanhã, na lavagem do Bonfim. Mas aí Bela Gil disse assim, vocês vão caminhar, porque de repente a gente vai correndo. Nós vamos às 6 da manhã, nós vamos correr até a Colina Sagrada. Eu disse, Manuela, nós não vamos perder para ela, nós vamos também chegar até a colina, tá certo? Então, com vocês, Manuela Dávila, porque lutamos por muitas razões. Oi, gente, tudo bem? Eu quero primeiro dizer que eu fico muito honrada de dividir esse palco, é um palco, né? Com a Olívia Santana aqui em Salvador, dizer que eu estava olhando para vocês enquanto a Olívia falava e pensando que no ano passado, na outra Casa Ninja, que acho que quase todos vocês conheceram também, na outra Casa Ninja também foi a minha primeira agenda do ano. A Uni realizou a sua Bienal aqui em Salvador. Eu tinha ficado um tempo afastada, né? A eleição de 2018 não foi muito fácil. Não sei se foi para vocês fácil. Foi fácil, galera? Um pouco. A gente vai ficando mais velho, que a gente vai aprendendo na vida a usar uns adjetivos mais leves. Não foi muito fácil. Viu que fina? Muito sofisticada, né, Alice? Viu? Ó, olha a mão. Olha a chiqueza da mão ali. E esse ano, mais uma vez, a minha primeira agenda do ano é em Salvador, na Casa Ninja. O ano passado a Uni organizou a Bienal e nós fizemos um debate juntos, Uni Casa Ninja, nas ruas, naquela casa que também agregou, fez com que o Brasil inteiro convergisse, né? A Bahia recebendo o Brasil inteiro, porque aqui certamente tem Salvador, mas tem um pouco de cada parte do Brasil que vem a Salvador nessa época do ano, porque essa época do ano, Salvador é uma espécie de coração do Brasil, é um espaço que todo povo do Brasil que pode ou que ainda tem condições tenta vir se reenergizar. E eu pensei que talvez tenha sido parte daquelas coisas do sagrado, né? Dos mistérios, que a vida tenha feito que em 2 anos tão diferentes, mas tão igualmente importantes na minha vida, a minha vida política tenha começado por Salvador. Né? Ou o meu encontro com as pessoas tenha começado por Salvador, um espaço tão especial em que a energia é sempre, como falam aqui, né? Que a gente sai carregado de axé para a luta política tão intensa do nosso povo. Então eu quero agradecer a vocês pela acolhida, quero parabenizar muitos ninjas e as ninjas por organizarem esse espaço. Nós precisamos de espaço em que nós possamos nos encontrar. Cada vez mais eu tenho essa convicção. Os nossos encontros físicos, o simbolismo de nós estarmos juntas, né? Nós somos a maioria mulheres, de nós estarmos juntas, de nós presenciarmos encontros da Olívia comigo, da Olívia com vocês, da Alice, do Daniel, da Bela, nós circularmos entre nós, como vocês viram ontem aqui, artistas, a expressão cultural desse Brasil que resiste, nós estarmos juntos, nós nos encontrarmos, nós sabermos que nós existimos, e que nós estamos resistindo, para mim é cada vez mais importante. Não só como um gesto individual de nós nos nutrirmos uns das energias dos outros, né? Mas também como um espaço de construção daquilo que para mim é o que de mais valioso nós podemos construir, que são os espaços unitários da nossa ação política. Quando nós nos encontramos, nós celebramos aquilo que muitas vezes as direções dos partidos, as divergências causadas por questões que não as mais importantes, porque as mais importantes nós temos que respeitar, né, Olívia? As divergências mais profundas,
mas aquilo que as direções partidárias, que as brigas, que as coisas menores não conseguem superar. Quando nós estamos juntos em espaços como esses, em espaços em que a cultura, a culinária, em que a vida, né, a vida pulsa, e a política faz parte da vida, não é só uma coisa, uma avenida para atravessar, dura, cheia de paralelepípedo, né? Mas é uma coisa viva, porque tem gente, porque tem vida, tem arte, tem comida boa, porque aqui passa muito chefe de... Eu gosto muito de comida, viu, gente? Então, assim, falou assim, a Bela Gil estava ali, né? Me chamaram de hippie hoje, eu falei, ainda nem estou fazendo churrasco de melancia, gente. Vocês vão ver o que vão me chamar quando eu assar churrasco de melancia. Não sei o que vai ser de mim, Bela, mas... Né? Quando tem comida, quando a gente se encontra, a política consegue também desfazer nós e construir a unidade. E esse talvez seja o tema que mais me alegra nos espaços que os ninjas constroem e que mais me preocupa enquanto dirigente política que eu sou. Né? Eu sou uma militante política. É o que eu sou desde os meus 16 anos de idade, é o que eu sei ser na minha vida. Eu fui mudando de lugar, eu fui vereadora de Porto Alegre, fui deputada, fui candidata um monte de vezes. Nem falo mais quantas vezes, porque dá uma certa idade já para mim, ter sido tanta vez que nem eu fui. Não tenho mais mandato, eu estou escrevendo, mas o que eu sou é o que vocês são, militantes políticos. Né? Não é o que vocês são, galera? Militantes de diferentes lugares. Então, o que nos preocupa hoje? E eu vou tentar gastar pouco tempo, eu quero que a Olivia fale muito mais, porque a gente chegou aqui rindo, as duas. Quem vai falar primeiro? Eu falei, fala tu para me dar as boas-vindas, mas era para ela falar sobre tudo que a gente tem e para ouvir vocês um pouco também. Né? Mas eu queria falar sobre algumas preocupações sobre esse ano e sobre como eu acho que nós temos coisas para fazer esse ano. A Olivia falou algo importante. Nós duas somos pré-candidatas a prefeita. Muitas vezes, nas nossas vidas, as pré-candidaturas são coisas menos importantes. Não precisa ser muito importante disputa eleitoral, mas esse ano é um ano de disputa eleitoral no Brasil inteiro. São 5.500 cidades em que as pessoas vão estar, mais uma vez, atentas aos debates políticos. Eu acho que nós precisamos refletir sobre qual o nosso papel nesse processo. O nosso, não meu e da Olivia, né? O nosso parece que já está dado. Né? Parece que nós vamos representar um conjunto de ideias no processo eleitoral. Mas qual é o papel nosso enquanto militante, enquanto homens e mulheres que resistem a um governo que está destruindo o Brasil de forma veloz e que, junto com essa destruição do Brasil, parece destruir espaços quase sagrados nas pessoas que a gente convive? Porque essa destruição do Brasil destrói o Estado, mas, simultaneamente, esse rolo compressor vai nos machucando duplamente, né? Porque a gente vai perdendo os direitos e vai perdendo as pessoas que a gente gosta e as coisas na nossa volta. É como se fossem tirando o direito e a gente fosse ficando desamparado. A gente vai ficando sem direito, sem trabalho, sem salário e, ao mesmo tempo, sem afeto, sem gente, sem saber para quem olhar, sem saber em quem confiar. O que a gente pode fazer? Eu acho que nós precisamos... No final do ano passado, estudei com um amigo meu que estudou muito a abolição. A Olivia, esse ano, agora foi o primeiro livro que eu li no ano, Olivia, foi a autobiografia da Angela Davis, que ela escreveu com 28 anos, gente. Quem não leu, leia. Porque um livro escrito na década de 70 parece poderia ter sido escrito pela Marielle no Brasil. Exato. Em 2019. É incrível que aquele livro, que aquela história tenha acontecido nos Estados Unidos na década de 70. Aquela história é o que nós vivemos hoje no Brasil. Mas eu estudava um pouco sobre o que aconteceu na abolição no Brasil e existia um momento em que a luta era muito dura. Foi uma luta prolongada, né? Uma luta social prolongada. E, num dado momento, criou-se a figura das cidades livres de escravos, porque era preciso construir algum símbolo de que vitórias existiam. Então, Rebouças, o engenheiro negro, que nunca é citado, quando citado não é citado que era um engenheiro negro, né, Olivia? Eu nunca soube que Rebouças era um engenheiro negro. Vocês sabiam? Aquela avenida grande, Rebouças, todo mundo sabia que ele era um engenheiro negro? Túnel. Ninguém sabia, né? Eu também não. Fiquem tudo bem, gente. Ninguém conhece a história dos negros e das negras, ninguém conhece a história do povo brasileiro, né? Então, cunhou essa expressão, as cidades livres de escravos. E eu acho que nós podemos imaginar que o nosso papel é a construção de territórios livres do fascismo, territórios livres da intolerância. E podemos imaginar uma caracterização disso. O que é um território, o que é uma cidade livre do fascismo no nosso cotidiano, na vida real? Não são os espaços que acolhem a todas as mulheres e a todos os homens, independente da sua raça e da sua religião, já que amanhã nós faremos o cortejo do Bonfim, com seu ato ecumênico. Não é uma cidade em que os terreiros
são respeitados igualmente como são respeitados os templos das outras religiões? Os territórios livres do fascismo não são espaços em que todos têm o direito de aprender a ler e escrever, independente da cor da pele e do bairro onde vivem? Porque quando nós falamos de educação pública de qualidade, nós não estamos falando num país desigual como o nosso apenas de educação pública. Nós estamos falando que os filhos dos trabalhadores têm direito a acessar a escola pública. Porque num país desigual como o nosso, escola e saúde pública não são escola e saúde pública da França ou da Inglaterra, em que a classe média e os ricos também acessam os serviços públicos e apenas os multimilionários acessam os serviços privados. No nosso país, dizer que um território livre da intolerância ou um território amplamente democrático é aquele em que cada criança tem o mesmo direito a abrir um livro e saber o que diz. A Olivia dizia, né? No Brasil é impossível imaginar que a gente combata a desigualdade sem levar em consideração a questão de classe. Óbvio, nós dois somos duas comunistas, isso não é fake news, né, gente? A Olivia está vindo de Cuba e eu vou domingo para Cuba, gente. Eles nos mandaram tanto que a gente está tudo indo. Mas estamos voltando para o terror deles, a gente vai e volta. Mas, enfim. Então, quando a gente... O que a Olivia diz? É impossível imaginar sem classe, mas sem imaginar que essa desigualdade tem gênero e raça, ou raça e gênero, hierarquicamente. Então, escola pública, que é o que eles destroem cada vez mais nos nossos municípios, com as políticas que saem de cima, com a não renovação do Fundeb, não é, Alice? O não debate sobre renovação do Fundeb, o debate sobre a destruição do SUS e do SUAS, da rede de assistência social. Onde se materializa o governo Bolsonaro, gente? É óbvio que ele se materializa na nossa luta contínua nas redes, porque não tem essa contradição rede-ruas, né? Quando a gente está nas redes, a gente está fazendo luta política, se materializa nisso, mas a materialidade da destruição desse governo acontece nesse cotidiano, na escola sem merenda, na escola com farinácea, porque o filho do pobre, do trabalhador, pode comer ração, enquanto o meu tem que comer maçã orgânica. Vejam onde eles vão comprar o alimento dos filhos dele. Não tem os 350 agrotóxicos na mesa dos filhos dos multimilionários do Brasil, desse país desigual. Na mesa deles não tem agrotóxico, né? Então, quando nós imaginamos onde o bolsonarismo acontece na vida real, para além do discurso, da retórica e da luta ideológica que nós travamos, ele acontece no cotidiano das pessoas, e as pessoas vivem nas nossas cidades. Então, eu acho que nós temos uma grande oportunidade de nos reencontrar com as nossas pessoas. Vejam o que significa o nosso encontro aqui e imaginem que nós estamos diante da oportunidade de nos reencontrarmos com as nossas pessoas durante o ano de 2020. Não porque existe uma eleição, mas porque as nossas pessoas abrirão os seus ouvidos mais uma vez para o debate político, que é o debate que nós fazemos todos os dias das nossas vidas. Eu acho que a gente vai fazer, pelo menos eu sempre faço assim com os ninjas, eles podem me matar, me cortar, me mudar, mas eu sempre faço assim, estou tentando olhar para a Adri voltou de férias com um sorriso muito bonito para fazer qualquer coisa ruim comigo, mas acho que a gente vai abrir um espaço de debate. Eu queria falar só que eu imagino que existe uma forma de fazer isso. E eu acho, quando eu falei da questão da nossa unidade, para mim existe, evidente que não tem nenhuma resposta mágica, mas para mim existem duas questões centrais para nós levarmos em consideração, companheiras e companheiros. A primeira é a construção da nossa unidade. A nossa unidade, desde 2018, eu já vivi isso no processo eleitoral, ela é muito mais construída embaixo do que em cima. E isso a mim me surpreende, me espanta, inclusive me alegra e me entristece. Como eu sou marxista, dialeticamente eu posso sentir as duas coisas, né, Olivia? Me alegra, porque me alegra ver que vocês estão unidos e me entristece em perceber que as direções partidárias muitas vezes não conseguem alcançar o mesmo senso de responsabilidade que os homens e mulheres que estão nos movimentos sociais diversos conseguem sentir. Não existe espaço para divisão nos nossos movimentos. Vocês todos sabem que o que eu estou falando é verdade. Claro que existe divergência, sempre existiu. Nós respeitamos, ninguém quer silenciar a diferença com o outro, não existe espaço para silenciamento mais, mas nós estamos marchando juntos nos movimentos. E muitas vezes não estamos marchando juntos partidariamente. Então, para mim, uma das nossas missões, é não desistirmos e não nos resignarmos à ideia
de que nós temos o direito de não andarmos juntos. Nós não temos o direito de não andarmos juntos, companheiros e companheiras. Não falta acontecer mais nada com o Brasil. Muitas vezes as pessoas me perguntavam, e quando eu viajo ainda me perguntam, o que falta acontecer com o Brasil? Eu sempre penso que não falta acontecer nada. Lula já foi preso, já foi solto. Marielle já foi executada há quase 2 anos sem resposta, com uma quadrilha que governa e que debocha. É nesse país que nós vivemos. O que nos falta acontecer? Eu fui formada há 20 e poucos anos no movimento estudantil, ouvindo que a esquerda só estava junto na prisão, se referindo à prisão da clandestinidade. Nós já temos as nossas organizações permanentemente ameaçadas por esses tiranos autoritários, despreparados, desqualificados, que envergonham o nosso país, que quase nos envolvem numa guerra agora contra o Irã, por uma mera posição colonial com relação aos Estados Unidos. É disso que nós estamos falando, ou seja, que direito têm os partidos de não assumirem a sua responsabilidade histórica com o povo desse país? Nós não temos esse direito. Não temos esse direito diante do desemprego, do aumento do extermínio da juventude negra, do aumento do encarceramento da juventude negra, do aumento da violência contra as mulheres, contra os LGBTs. Nós não temos esse direito de não estarmos unidos. Mas eu acho que existe um buraco que é mais embaixo. Eu sempre fico me perguntando se essa expressão buraco é mais embaixo é machista, mas como eu só tenho os buracos nas mulheres, eles são equivalentes ali, e hierarquicamente nós não temos nenhum buraco mais embaixo, eu não consegui achar o machismo dela. Então, se ela era para ser machista, ela é burra, né, meninas? Vocês concordaram? O buraco é mais embaixo, é onde é no joelho. Galera, não tem buraco no joelho, desculpa aí. Mas, enfim, tem um... Porque sempre a gente fica refletindo para se desconstruir, né? Não fica? Vocês não ficam? Mas é sobre isso, é uma piada que eu fiz para fazer a reflexão com vocês. Agora vocês vão entender. O outro debate que eu quero fazer é sobre isso. Nenhum de nós foi permanentemente desconstruído, nem soube exatamente onde estava. Eu, pelo menos, não nasci com a consciência que eu tenho sobre os problemas do nosso país. A Olívia é uma mulher, eu sou do PCdoB, acho que há 23 anos. Talvez 16 anos eu seja da nossa direção nacional. Há 16 anos eu escuto a Olívia falando da questão de raça. Nem sempre eu reconheci essa como uma questão central no debate sobre desigualdade e classe social no nosso país. Nem sempre. Durante um longo período, teoricamente, para mim, essa era uma questão que não era correta. Mas eu tinha cabeça aberta, né? E consciência de que eu tinha que ouvir, estudar, e eu olhava a realidade concreta. Lenin, um senhor que existiu num país chamado Rússia, União Soviética, elegante ele, dizia, é preciso fazer a leitura concreta da realidade concreta. Eu olhei para essa realidade, a realidade se impôs a mim, e eu mudei aquilo que eu acreditava. Se a Olívia tivesse, há 17 anos atrás, me hostilizado, talvez eu nunca abrisse espaço na minha cabeça para reflexão. Porque a gente é assim. Vocês não são assim? Quando vocês são hostilizados, vocês acolhem assim? Aquela pessoa que me hostilizou é justamente a que eu vou pensar. Isso é relação abusiva, viu, gente? Não caiam nessa. Vocês compreendem o que eu quero dizer? É óbvio. Vocês acham que a luta da Olívia foi fácil? Agora, quem de esquerda... Tem uma parte grande ainda, chata e tal. Mas quem de esquerda não reconhece a centralidade da questão racial é uma minoria do ponto de vista teórico. Pode até ter variações no tom, na forma, mas há uma espécie de consenso teórico na situação brasileira, evidentemente, né? Que é sobre o Brasil que nós estamos falando. Mas teve gente persistente. Eu estou falando de 2 décadas atrás, não de agora, que nós temos um monte de parlamentar negra, temos dirigentes políticas negras. São 20 anos, gente. 20 anos. Por que eu falo isso para vocês? Porque eu acho que nós temos que nos esforçar para conversar com quem não esteve com a gente e não nos resignar que essas pessoas não caminharam com a gente. Em 2 dimensões. É óbvio, de um lado, sabendo que as pessoas não têm o mesmo nível de consciência que a gente sobre os processos históricos. O presidente Lula, por exemplo, a quem todos nós comemoramos a liberdade, se alguém não comemorou a liberdade, reflita agora. Mas reflita silenciosamente, que não é um ambiente muito favorável, né, gente? Para expor essa opinião, mas a gente respeita e acolhe.
mas a quem todos nós comemoramos, né, Alice, a liberdade. Na década de 60, por exemplo, nós já tínhamos tido golpe militar em 64, o AI-5 em 68, os meus camaradas de PCdoB, o Haroldo Lima não está aqui, o Haroldo já era clandestino. O PCdoB já tinha enfrentado a guerrilha do Araguaia, toda a nossa direção foi degolada. O Lula não era sindicalizado, ele ia para o sindicato para jogar bola. O que eu quero falar com vocês? Quando ele saiu da cadeia, uma das primeiras coisas que ele falou foi: a minha consciência foi elevada à medida que a consciência dos trabalhadores do ABC cresceu. Quando ele falou aquilo, ele falou: pô, parece que ele sabia que eu estava usando esse exemplo dele pelas costas, né? Porque é a melhor resposta que ele poderia dar. O que ele está falando? Quando o povo trabalhador tem mais consciência, um trabalhador, mesmo com a história extraordinária dele, o cara que saiu do Nordeste, que passou sede, que era filha daquela mulher extraordinária, que perdeu a companheira grávida, que perdeu um dedo amputado na fábrica, que trabalhava, que era o peão do ABC, mesmo ele não tinha percebido a gravidade daquele momento e se organizado. A soma de muitos fatores, e dizem que um desencadeador foi a prisão do irmão dele, levaram com que fizesse o que certamente aconteceu na cabeça de todos vocês, que foi uma hora que faz aquele clique da consciência e a gente percebe, parece que face a luz, né? E tudo fica claro. É difícil depois, né, gente? Fica mais difícil viver a vida normal depois que a gente tem consciência da desigualdade, da nossa situação diante do mundo. Por que eu falo isso para vocês? Porque eu acho que a gente tem que compreender o processo de tomada de consciência e as enormes dificuldades que vivem o povo brasileiro. Nós temos um país com 15 milhões de desempregados. Mesmo as pessoas que acreditam nas fake news, de quem elas recebem as mentiras, gente? De pessoas da ultraconfiança dela. Recebem da mãe, do pai, do irmão. No celular delas. Não é o William Bonner que está mentindo na TV. São pessoas da confiança pessoal. Por que não acreditar? Por que acreditar num político, num país em que os políticos são tão distantes da população? Se coloquem no lugar dessa mãe, dessa mulher desempregada, dessa mulher sem ter com que deixar os filhos. Qual o espaço mesmo para grande reflexão sobre a vida, sobre a política, que não o espaço ordinário da luta pela sobrevivência? Então, eu acho que nós somos aqueles que queremos transformar radicalmente a sociedade. Somos nós essas pessoas, não são eles. Se nós não resignamos à ideia de que essas pessoas foram ganhas permanentemente para o outro lado, como as pessoas vão atravessar o caminho e avançar nas suas consciências como nós um dia avançamos? Como nós, todos nós, não sejamos hipócritas, todos nós mudamos ao longo da nossa vida e avançamos na construção da nossa consciência. Claro, é duro, né? Talvez eu seja a pessoa number one no lugar de fala sobre fake news, né? Não é fácil. Mas a gente não pode confundir quem produz com a trabalhadora e o trabalhador que acreditaram, com as pessoas que deram um voto de desespero por acreditarem em mentiras que eram ditas como verdades. Como as pessoas votariam em alguém que defendia a sexualização de crianças? Crianças não fazem sexo, crianças são violentadas sexualmente. Eu passei minha vida lutando contra isso. As pessoas não estavam certas em tentar impedir a chegada desses monstros. Vocês não se deram conta que eles fizeram de nós monstros tão grandiosos que o monstro do presidente da República ficou um monstro pequeno? É disso que se trata. A gente olha para o monstro e não entende como ele chegou lá, mas é porque eles nos transformaram a todos nós em monstros muito maiores. É comparação. As mentiras foram construídas. Então, além da nossa unidade, que para mim é o nosso feijão com arroz, eu acho que nós temos que fazer um esforço grande para voltar a conversar com os homens e com as mulheres do nosso povo. O povo brasileiro não tem a cara do governo Bolsonaro. Nós não somos um país repleto de homens e mulheres fascistas. Nós não somos um país repleto de homens e mulheres convertidos definitivamente ao não apreço à democracia. Nós não somos um país convertido definitivamente ao não apreço à dignidade das mulheres. Nós somos um país em que a maior parte dos chefes de família, cada dia que passa, somos nós as mulheres que criamos os nossos filhos sozinhas. Esse é o nosso país. E essas são as pessoas, creio eu, que nós temos que aproveitar a janela que se abre no ano de 2020 para dizer, sim,
Existe uma outra forma de pensar a política. Nós continuamos representando essa outra forma. Existe como construir cidades em que a escola seja o espaço de transformação, em que a saúde não será fácil. Nunca foi fácil para a gente. Mas eu acho que, mais uma vez, abre-se diante de nós um espaço de esperança. Nós sempre fomos, nós, à esquerda, os mensageiros da esperança. Lá atrás, Prestes já era o cavaleiro da esperança, né? Sempre fomos nós os que sonhamos um outro mundo, gente. Eles sempre sonharam com um mundo de morte. Eles são os senhores da guerra. Eles jogaram a bomba atômica, eles construíram o nazismo. Eles sempre lutaram para destruir uma parte da humanidade e distribuir o que a humanidade produz entre poucos. Nós fomos aqueles que lutamos para distribuir o que a humanidade produz de mais belo e de melhor entre todas e todos. E a consciência e o processo de avanço da consciência também está entre isso que nós temos que, acho eu, generosamente partilhar de forma mais amistosa entre os nossos, né? É legítimo ser hostil. Talvez a Olivia tivesse muita legitimidade de ser hostil comigo há 20 anos atrás. A Olivia é filha de uma empregada doméstica, eu sou filha de um professor universitário, ela é negra, eu sou branca. Para mim, entrar na universidade era óbvio, para ela entrar na universidade foi a maior vitória da família dela. Era legítimo se ela tivesse sido hostil comigo, mas não teria me mudado. E nós queremos, acho eu, ainda queremos mudar as pessoas para poder mudar o mundo. Muito obrigada. Gente, a gente vai abrir agora para perguntas. Quero combinar com vocês aqui o formato. Vamos fazer 3 perguntas, elas respondem, mais 3 perguntas e elas respondem, tudo bem? Para a gente não ter uma bagunça de lista, de mãozinha, vou pedir para quem quiser fazer perguntas, vir se direcionando para cá, para esse cantinho. Vocês vão fazer pergunta no microfone, porque tem uma transmissão ao vivo e todo mundo precisa ser ouvido, tá bom? Então, por favor, quem quer fazer perguntas pode vir para cá, se direcionando para este cantinho aqui, para a gente começar. E, enquanto isso se organiza, logo depois daqui a gente vai ter as assinaturas, autógrafos do livro dessa pessoa maravilhosa aqui, Dona Manuela Dávila. Então, assim que a gente terminar esse processo aqui, a gente vai encerrar, levantar, a gente vai juntar as cadeirinhas, formar uma fila e ela vai autografar os livros aqui na frente. Quem quiser ir comprando, está vendendo na banquinha ali atrás, logo do lado da porta. Então, gente, perguntas? Boa noite. Para onde? Ah, sim. Não, até rápida. Primeiro, eu estou profundamente emocionada. Minha deputada, que eu acompanho, Manu, são 2 mulheres que me representam profundamente. Embora a Olivia seja uma mulher negra, eu sou uma mulher branca, feminista, antirracista. E a Manu tem uma história que eu me espelho muito. E quando eu estava no sindicato, eu sou professora com meu filho e discursando e bancando greve. E eu procurava, eu estava com alguém. No final, ele voltava para mim. E a minha pergunta tem a ver com engajamento. Manu falou muito bem a respeito disso. Acho que nós precisamos nos juntar, dialogar e construir. E aqui tem um monte de gente, são pessoas comuns, né? Querendo, talvez, uma pré-candidatura, pensando em se lançar, se não como pré-candidatas ou candidatos ao legislativo e ao executivo, mas pelo menos mobilizar, acompanhar, juntar pessoas. Então, como é que vocês podem nos orientar um pouco, né? Como é que a gente faz para engajar, para mobilizar? Porque nós estamos assistindo a diversos movimentos que se apresentam como suprapartidários, mas não são, atuando quase como partidos clandestinos, mobilizando muita gente. E como é que a gente faz para não ficar para trás? Para a gente mobilizar, engajar e reverter. Porque eu também acho, Manu, que nós não somos um povo fascista, eu acho que nós não somos um povo que semeia o ódio, mas nós estamos aí diante de uma batalha muito difícil com as fake news, construindo monstros. Como é que a gente faz, né, para engajar melhor e para resistir cada vez mais? Obrigada. Edna, meu nome é Edna, gente. Boa noite. Tudo bem? Sou Gabriela. Falar assim do presente da gente estar no verão,
né, tão quente, o céu tão azul, e a mídia ninja movimentando a nossa cidade, e duas mulheres falando de territórios. E os territórios são muito importantes para a vida acontecer, né, Manu? É neles que tudo acontece. E a nossa maior ancestralidade são os territórios que evoluíram nesse planeta. 4 bilhões e 600 milhões de anos antes da espécie humana poder se manifestar aqui. Vida complexa, sofisticada. E toda essa narrativa que vocês representam na história nossa da humanidade ainda não tocaram nos ancestrais da biodiversidade. E eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente evoluir enquanto espécie. Porque o nosso útero é a mãe terra, é o planeta. É aqui que tudo isso acontece. E temos que construir caminhos nesse território eurocêntrico que a nossa cultura surgiu. E tem muitos caminhos, né? Os povos conectados com a natureza, o povo africano, os nossos povos originários, os indígenas. E como é que essa pauta vai conseguir se fundir com a nossa pauta do que nós humanos construímos nos últimos 300 anos, para que a gente regenere, além de nós, mas todo o ventre que nos acolhe. E eu acho que esse é um passo muito importante da nossa política e para a economia. E eu sou do Instituto de Permacultura da Bahia, é um instituto criado por uma mulher, né, Marcia Hanze, que é um movimento mundial dentro do eurocentrismo. E eu acho que é muito encantador para a história nossa da humanidade o comunismo se fundir, que eu acho que é uma lacuna que nós ainda expressamos nos nossos resultados da ação. E a gente precisa olhar para além da espécie humana, porque para ela florescer, a gente tem que florescer com tudo junto. Então, minhas queridas prefeitas, sempre, independente do resultado das eleições, que o feminino consiga, né, fazer toda essa transformação. Desejo muita força para vocês. A gente está trabalhando do jeito que a gente consegue, com muito amor, e viva esse planeta maravilhoso que fazem pessoas como nós que brilham o amor possível. Última pergunta da rodada. Oi. Engajamento através do Boa noite. movimento. Não, tudo bem. Eu queria saber da Olivia. Tudo bem? Assim, eu recentemente entrei no mercado de trabalho e eu tenho escutado algumas coisas bem, digamos assim, estranhas sobre o ser negro no ambiente onde você trabalha com muitas pessoas brancas e seus chefes são pessoas brancas. E eu queria saber de você se você já passou por algum tipo de ouvir esse tipo de comentário, de preconceito, e como lidar com isso, sendo que você está num lugar de subordinado, de empregado, e você não pode dizer certas coisas porque você precisa estar naquele lugar. Então, como você lidou isso com você mesma? Não necessariamente falando para terceiros, mas tendo que absorver aquilo e lidar com aquilo. E eu gostaria de saber da Manuela, como mulher, como você tem que absorver isso, não necessariamente, né, no caso como mulher negra, mas como mulher, como você lidar com esse preconceito no ambiente ou político ou de trabalho, mas que você tem que absorver isso e lidar com isso com você mesma. Tem perguntas É Renata. Você tem uma caneta? Alguém tem uma Boa noite. caneta? Sim, sobre a respeito Não tem. de como Caneta, alguém o tem? governo Bolsonaro, Caneta, ele é ninguém tem. muito similar a um governo ditatorial. Por que muito similar a um governo ditatorial? É um governo que ele apela muito à questão da censura. Por exemplo, teve o caso lá da Bienal do Livro, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro quis censurar um livro por conta de um livro gay. E agora
nesses últimos dias, o ataque à Casa do Porta dos Fundos por militantes integralistas. Para quem não sabe quem foram os integralistas eram os pró-Mussolini daqui do Brasil, durante a época de Vargas. Pró-Mussolini e pró-Hitler. No caso, o Partido Fascista Brasileiro. E, infelizmente, ele ainda está ativo nos dias de hoje. Até onde eu sei, ele tem mais de 8.000 filiados e vem crescendo nos últimos dias. E quais são os caminhos para poder tentar combater o fascismo aqui no Brasil? Assim, por exemplo, eu encontro uma pessoa e eu descubro que ela apoia o integralismo. Eu vejo gente até hoje apoiando o integralismo. Gente, a Manu fez uma sugestão e eu queria ver se tudo bem para todo mundo. Uma sugestão da gente fazer uma rodada só de perguntas. E elas fazem uma fala grandona no final, com tudo resumidão. Tudo bem por vocês? Quem mais quer vir fazer perguntas? Tá aberto agora. Agora é hora, agora. Quero só fazer uma pontuação que mais mulheres negras podiam vir à frente fazer perguntas, pontuar e trazer, porque eu sei que tem muitas e muitas questões para a gente colocar aqui e todas nos competem. Boa noite. Bem, Tiago de Mello, ele declarou, né, na época da ditadura militar, faz escuro, mas eu canto. É simples. Você disse que, principalmente a esquerda, ela é anunciadora da esperança dessa sociedade utópica, né, dessa nova civilização, desse novo mundo que tanto sonhamos, né, livre de opressão, de escravidão, de todo tipo de amarras. Como sonhar e como cantar nessa época tão sombria que a gente relembra e revê tanto 64? Boa noite. Boa noite, meu nome é Vitória, sou estudante da Universidade Estadual da Bahia. Também tenho muito prazer e estou emocionada também de estar aqui na presença de vocês, de poder ouvi-las falar. E eu queria trazer um ponto importante que a fala de Manu me incitou, né? Sobre o que a gente está vivendo no território da Bahia. A gente está em Salvador, temos 4 universidades estaduais aqui e sofrendo, infelizmente, com um contingenciamento orçamentário, processual no governo de Rui Costa. E é um ponto que a gente precisa debater. É preciso de autocrítica na esquerda e a gente precisa entender... Então, enfim, é muita coisa na cabeça para pensar nesse momento e o ponto é justamente... Isso, então, assim, formular uma pergunta para mim foi meio difícil, então eu queria mais um comentário de vocês. Talvez a Olivia tenha até mais propriedade para falar aqui dentro do nosso território. Então, de como a gente pode reverter esse cenário de retrocesso aqui. A gente estava passando agora por uma questão da previdência relacionada aos professores das universidades estaduais, dos docentes. E que é um momento conflituoso, é uma situação difícil, porque a gente está em um cenário nacional com um fascista no poder, autoritário, como a gente já falou, e, por outro lado, um governo que era para ser de esquerda aqui, fazer oposição a isso, se assemelham em alguns pontos a esse Brasil que a gente está vivendo. E a gente precisa de resistência aqui forte. Então, queria esse comentário. Obrigada. Boa noite, Manu. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para você. A gente estava falando, eu sou estudante do IFBA, e eu queria que você mandasse um recado para os diretores que não estão... só assim, porque às vezes a gente que é estudante, a gente fica um pouco... para os diretores que não estão estimulando...
que não estão estimulando os grêmios estudantis, que são um espaço de debate democrático nas escolas. Mais perguntas, gente? A gente pode receber mais 2 perguntas antes de voltar para as meninas, senão a gente volta. Dou-lhe uma. Olha, só pressionar a galera. Boa noite, gente. Boa noite, Olívia. Boa noite, Manuela. Eu senti na última eleição que houve uma fissura na sociedade. E, às vezes, até na nossa própria família. E isso, de uma certa forma, não me agradou, apesar de ser um movimento natural. Então, eu queria saber como fazer essa política sem exclusão da outra parte, para que, de repente, em família, a gente possa ter uma política que inclua todas as partes que foram fissuradas agora na última. Paula. Boa noite, meu nome é Adriele. E um dos debates que foi bem forte na eleição de 2018 foi o conservadorismo e também a parte evangélica, né? E como a Manu falou sobre a questão de represália, eu gostaria que vocês falassem como a gente pode debater, né, nós como esquerda, com o lado evangélico, sem cair na parte deles também, né, de ofender, etc., sem trocar essas farpas. Boa noite, oi Manu, oi Olívia. Eu queria saber só um pouquinho, vocês duas são pré-candidatas em uma das capitais, em uma das capitais que tem uma grande população. Eu queria saber de vocês, não vou falar de projeto, porque acho que a gente não pode falar disso agora, mas, basicamente, o que é que vocês pensam de como vocês podem estruturar a capital e a cidade de vocês, assim, porque aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem um grande, como é que eu posso dizer, o nervosismo, é porque tem muita gente aqui, a gente não esperava tanta gente assim, é mais que vocês falassem como é que está sendo para vocês, você, como você intitulou na sua fala, você é uma mulher negra, mas uma mulher negra comunista. E você também é uma mulher negra e uma mulher negra comunista. Uma mulher branca, desculpa, Olívia. Desculpa, gente. Desculpa. Mas é porque assim, como é que vocês pretendem construir o projeto de vocês? Qual a perspectiva de projeto que vocês têm para as capitais de vocês? Pronto. Maravilhoso. Vai ser a última, eu juro. E rapidinho. Meninas, quero agradecer a presença de vocês. Linda. A pergunta para a Olívia. Eu queria saber, você vai ser prefeita da nossa cidade, né, gente? Se você está pensando em algum projeto voltado para as mulheres negras. Poxa, existe algum? Então, eu queria... Ótimo! Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre alguma possibilidade de engrandecer nós, mulheres potentes dessa cidade. Então, agora a Manu vai ter 5 minutos e ele vai ter 90 para responder a última pergunta. Mas é isso, agora a gente vai passar para as meninas. Lembrete que assim que a gente encerrar, a gente faz um fotão, mas a gente começa a levantar para organizar a filinha para que a Manu possa autografar os livros, ainda hoje, possivelmente. Pode. Tá. Então, já estou querendo o microfone. Não. Gente, dá um novo encontro nesse hall de questões que foram aqui apresentadas. Agora, eu, inclusive, anotei umas coisas aqui para não me perder. Mas teve uma pessoa, a primeira que falou, ela perguntando uma coisa que eu falei hoje. Hoje a gente fez uma live. Eu participei de uma live hoje, falando exatamente sobre a necessidade das pessoas comuns participarem da política.
nós lançamos um movimento que é o Movimento dos Comuns, a Plataforma dos Comuns, que é exatamente para trazer pessoas que ainda não estão definidas, não sabem se querem se filiar a um partido, tá certo? Mas querem atuar na política. Então, nós lançamos o Movimento dos Comuns, e é uma coisa que está dando super certo, porque é exatamente isso que ela falou aqui. Às vezes a pessoa quer participar, quer ir mais além, mas não sabe como fazer. E tem muito oportunismo. O Brasil tem mais de 30 partidos políticos. Tem muitos partidos que são meras legendas de aluguel, que não são partidos programáticos. Porque até a direita tem partido programático. Agora tem uma série de outros da direita que são legendas que botam ali para acomodar, para eleger fulano, cicrano. É assim. Então, as pessoas precisam saber como lidar com esta realidade. Estar na política, entrar na política, alterar a política e assumir um lugar. Mas um lugar com consciência política. Que eu acho que esse que é o grande, né, pulo da gata ou do gato. Então, essa Plataforma dos Comuns é um espaço que eu convido vocês a participar. Porque é muito bacana, está aí na internet, a gente pode estar. Nós somos do PCdoB, eu e Manuela. E nós, inclusive, fizemos programas, eu, ela, Alice, também outras companheiras, Jandira Fegali, todo mundo está falando sobre a Plataforma dos Comuns, que é esse movimento que a gente tem que fazer. Porque nós estamos num país de 520 anos. Um país que teve mais de 350 anos de escravidão. Um país que a República ela chega a partir de um saque das elites, apartado do povo. Não é uma conquista, uma construção popular, democrática. A velha República é uma velha República de coronéis. Então, nós não temos uma formação política efetivamente democrática no Brasil. E é por isso que a gente tem esse caldo de cultura horroroso, que fez com que Bolsonaro surfasse dessa maneira. A extrema-direita, em pleno século XXI, está conseguindo fazer uma coisa impressionante, que ela fez ela criou, Bolsonaro é a maior expressão disso, um movimento ultraconservador popular, de caráter popular. E é um negócio medonho, porque tudo que é aberração passou a ser legitimada por um campo popular. Uma elite brasileira com uma classe média. Atenção, galera, classe média, hein? Bora tomar atitude aí na vida. Porque você botar 2 milhões de pessoas na rua que abriram um caminho para a derrubada de Dilma. Tá certo? Porque não foi assim, Bolsonaro chegou lá e se instalou. Você tem um caldo de cultura ideológico extremamente conservador no Brasil. A direita estava no armário, saiu desesperada, arrombaram todas as portas. E está aí reinando, naturalizando o que não é natural. Paulo Freire, eu sou pedagoga, me formei na UFBA e foi uma super conquista da minha vida. Certo? Não tem água, né? E Paulo Freire, essa figura, Joelma, minha colega professora da Via Magia, certo? Que eles querem desesperadamente enterrar. Porque eles querem matar Paulo Freire. Porque Paulo Freire é o símbolo do pensamento crítico no Brasil. É o cara que ensinou a gente a nunca perder a capacidade do espanto, Carla. Porque quando você perde a capacidade do espanto, é altamente perigoso. Porque você passa a banalizar o mal, o que é ruim. E é isso que Bolsonaro faz, que a família dele faz. Aqueles meninos, que eu não sei de onde saiu aqueles meninos. Faltou a gente na vida dele, gente. Certo? Gente, aquele menino não teve amor na casa ali, né? A forma de devolver a caneta do menino, desculpe. Né? Mas, assim, é um negócio assim, você... Porra, que família... Fica puxado falar dessa família sem tomar aguinha.
Mas a gente fica olhando assim, velho, que família é essa aí? A família Adams deve estar assustada com essa galera. É verdade, gente. Eu fico olhando de onde saíram esses meninos. Porque, gente, o reacionarismo é uma coisa que me causa repulsa, me causa espanto. Agora, quando eu vejo um jovem reacionário, eu enlouqueço. Eu fico, meu Deus, mas para mim não jovem, ou você é jovem, ou você é reacionário, não pode ser as duas coisas. Mas tem um bocado aí solto, não sei o que a gente faz, tem que reeducar essa galera. Não vai poder, que Manuela já pregou bem aqui, coisinha. Entendeu? Vai poder mandar o menino pro inferno. A gente vai ter que disputar essas mentes. Vocês vão aqui, sair daqui, todo mundo de coração aberto. Tá certo? Em nome de Jesus, em nome de Ansan, de Oxum, para abrir a mente dessa galera, velho. Mas a gente consegue. Se ficar, tá difícil. Parece aquela. No meu tempo tinha um desenho animado e tinha uma hiena. E a hiena dizia assim: não vai, tudo a hiena dizia que não podia. Não é você não, viu, coisinha? Eu só me lembrei. Mas assim, a gente tem que acreditar que é possível. E a gente vai ter que disputar essa galera. Porque política também é matemática. E esse pensamento aqui não é a maioria hoje no Brasil. Não é. E a gente precisa que seja. As pessoas precisam se espantar quando uma coisa ruim acontece com outra pessoa. Não pode, menino, fazer campanha, ganhar eleição, ter milhões de votos, postando foto de alguém morto, torturado, asfixiado num saco. Então, o que é mesmo isso que aconteceu? Essa galera que chegou lá, tenebrosa desse jeito. Então, nós vamos ter que fazer esse trabalho. Não tem uma receita, mas tem uma orientação, uma linha política que a gente vai precisar adotar. A gente vai precisar conversar. Tem gente que dá para reverter. Tem gente, você vai passar um tempo ali, você vê que não aí você vai para outro. Entendeu? Também não vai ficar a vida toda ali tentando, entendeu? Fazer a conversão que vai rolar. Mas a gente tem que tentar, que dá para ganhar. Quando você ganha um, meu Deus, faça aquela, né, agradecimento que vai ter abundância. Certo? Mas então, esse reacionarismo popular precisa ser superado. Porque tem um fundamentalismo religioso que alcançou uma faixa enorme da população brasileira. E uma das coisas que eu sempre combati, sempre debati no meu partido, falando da minha casa, é essa ideia de que, olha, ali é o Lupen e vamos disputar a intelectualidade. Nós temos que falar para o povão. Nós temos que ir para a feira, falar para a feira. Nós temos que ir no bairro popular. Quem mora no Rio Vermelho tem que dialogar com o pessoal do Vale das Pedrinhas. Tem que falar com a galera do Nordeste de Amaralina. Tem que falar com Canjira. Eu morei minha vida toda no Canjira. Quando era criança, quando era adolescente, estudava aqui no Eurico de Matos, no Manuel Devoto. Meu sonho de vida era morar no Rio Vermelho. Hoje eu realizei. Estou morando no Rio Vermelho, tananã, certo? Então, velho, porque acabar com essa maluquice que a negrada pobre gosta do gueto. A negrada não teve outra alternativa. Não teve outra alternativa na vida. Carlinhos Brau, o menino que brotou do gueto, está lá, morando muito bem, sem perder a conexão dele com o gueto. Porque a gente também tem isso, e é uma coisa bacana que os nossos artistas negros têm. Porque eles saem do gueto e o gueto não sai deles, e eles mantêm uma relação real. Trabalho comunitário de Brau, o trabalho que o Ileaê faz, o trabalho que o Olodum faz, são trabalhos importantes todos os dias. Essa turma faz. O Ileaê é fundamental para a menina que falou sobre a negritude. Eu sofro racismo diariamente. Se eu for responder todas as situações de racismo, eu vou passar todos os dias brigando. Então você, receita, escolha as brigas que realmente valem a pena. Não, você vai enlouquecer.
Entendeu? Porque o racismo pode enlouquecer as pessoas. E aí eu até recomendo um livro que é importantíssimo para você. Leia Memórias da Plantação de Grada Quilomba. Esse livro é importantíssimo para você suportar, porque a esquerda ainda não chegou nesse nível de Manuela Dávila. Não chegou. E ainda fica dizendo, tem que esse tema. Eu levei minha vida toda as pessoas dizendo, mas você fica falando muito de negro. Fica falando muito de racismo, Olívia. Você já está em outro patamar. Que outro patamar? Eu sou uma mulher preta. Nessa cidade, nesse estado, nesse país, no mundo inteiro, eu vou ser uma mulher negra. Cheguei agora na Costa Rica. Entramos eu e Maria Inês no supermercado. Maria Inês foi consultora da Organização Mundial de Saúde. A gente estava lá a convite das Nações Unidas. Entramos no mercado, o segurança que estava na porta, lá de fora do mercado, veio seguindo a gente dentro do mercado inteiro. Enquanto a gente não saiu do mercado, ele não saiu de dentro do mercado. Porque nossa pele, o racismo faz da nossa pele um símbolo de exclusão, de marginalização. E é como disse Grada Quilomba, eu não sou diferente de Manuela, porque eu sou negra. Eu me torno diferente porque é o racismo que me diferencia. Essa é a questão. É igual quando perguntaram a uma atriz negra, Thaís Araújo, sim, Thaís, e como é para você ser esse símbolo hoje na Rede Globo, não sei o quê, né? Você é uma mulher negra, fazendo certos papéis em novelas, não sei o quê. Ela falou, não é a minha. Como é que você se sente sendo uma mulher negra nessa condição? Ela disse, não é a minha cor que me limita. O que me limita é o racismo. Então tem que parar com essa maluquice de achar que racismo é maluquice. Eu não aguento mais, não tenho paciência com essa história de ficar achando que miscigenação resolve racismo. Porque aqui no Brasil inventaram essa loucura desde os anos 30 com Gilberto Freire. Então essa ideia de que, olha, mas o Brasil é um país multirracial. É um país miscigenado, minha filha. Aqui não tem racismo. Racismo está na sua cabeça. Sim, o racismo atravessa a minha cabeça, me enlouquece. Porque mesmo eu sendo hoje uma mulher deputada estadual da Bahia, o estado mais negro desse país, eu ainda sou uma exceção. Olha que loucura. Como é que você não enlouquece? É maioria na cidade, como Salvador. Mas você vai numa praça de alimentação de um shopping, você vai num restaurante, não precisa ser no Sorro, não estou falando do Sorro, falei, certo? Mas vai em qualquer restaurante, conte quantos, dever de casa, quantos negros tem num restaurante classe média. Não precisa ser da alta elite, não. Em Salvador, conte quantos negros tem. Você não consegue se ver. Você não consegue se enxergar. A gente fala de política numa cidade como Salvador. Por quê? Que quando a gente fala... Porque olha a loucura, olha a complexidade. Você tem anos a fio, brancos se elegendo prefeitos, deputados, governadores, homens brancos se elegendo anos a fio. É natural, é normal. A isso é dado um caráter de naturalidade. Quando uma pessoa negra se candidata... Mas por que essa questão negra, gente? Tem que botar uma pessoa mais ampla. O que é ser mais amplo se eu sou a cara da maioria dessa cidade, desse estado, desse país? O que é a amplitude nessa dimensão? Tenha paciência. Tenha paciência. Tá certo? Então não é possível. Diga.
Mas isso... Como é seu nome? Então, Renata, esse é um outro tipo de espaço, que é sobre isso que eu quero falar. Que tem a ver com aquela questão que eu disse aqui anteriormente, de uma questão que eu sempre trago dentro do meu partido. Nós não podemos falar somente para a universidade e para a porta da fábrica, para o trabalhador qualificado, o trabalhador especializado. Nós temos que falar para o gueto, falar de pautas políticas para o gueto. Porque se nós não estamos no gueto falando sobre isso, eles estarão. E eles estarão com suas mensagens fundamentalistas, racistas, homofóbicas, machistas, divinizando o que não tem nada a ver com divindade. A pobreza não é obra de Deus. Não é uma questão religiosa a pobreza, mas acaba se transformando em algo que é da natureza da religião, do reino da religião. E as pessoas não conseguem entender o que é sistema, o que é o capitalismo, as deformidades que o capitalismo é capaz de produzir. E a negrada, e uma ampla, a pobreza é majoritariamente negra no Brasil. 70% das pessoas pobres são negras, que não estão tendo a oportunidade de fazer um debate como esse que nós estamos fazendo aqui. Então, nós temos que abrir, a esquerda tem que se abrir, se popularizar, entender que a universidade não é um único nicho onde nós devemos estar. Nós temos que falar, ir para a Feira de São Joaquim. Eu fui para a Feira de São Joaquim. A gente tem um trabalho na feira. A gente tem um trabalho com escolas comunitárias. E a escola comunitária nasce da ausência total do Estado. Que tem mulheres que vão lá, todas pretas. Eu estava na Assembleia da EC, 30 anos da EC. Você olha aquele mar de mulher negra. De escola comunitária que ganha um salário mínimo, metade do salário mínimo, que está ali como voluntária. É assim. Mas eu trabalhei em escolas particulares dessa cidade. E estava lá, trabalhei com um monte de crianças brancas. Trabalhei com um monte de professoras que eram minhas colegas brancas. Antes de conseguir uma vaga de professora na escola, porque eu fui faxineira de escola, fui faxineira do Universo do Guri, fui faxineira da Catavento, na Pituba, no Itagara. E depois, quando eu entrei na universidade finalmente, que larguei o pano de chão, e quando eu conto minha história, e alguns colegas meus, do meu campo de esquerda, que na disputa eleitoral faz essas coisas, aí acha que é vitimismo. Não é uma questão de vitimismo, é um resgate da sua história, e da história de muitas e muitos que têm a sua cara, que não têm oportunidade, porque eu sei que eu sou uma exceção, eu não faço parte da regra. Eu não faço parte da regra. E quando eu olhava, a minha realidade da escola particular era uma. Quando eu virei professora, eu bati em muitas portas que não me deram oportunidade, porque eu era negra. Eu me lembro uma vez que eu botei um currículo numa escola na Graça. Mandamos o currículo não tinha a minha foto. Mandaram me chamar, quando me viram, a entrevista já não aconteceu. Meu primeiro emprego, a primeira oportunidade, foi no Centro de Arte e Educação Alternativa, também na Pituba, mas era uma galera alternativa, que tinha uma outra mentalidade e que me deu aquela oportunidade. E eu deixei de usar a minha carteira de trabalho. Eu guardei a minha carteira de faxineira, tirei outra carteira de trabalho para começar outra história. Porque se eu mostrasse a minha carteira de faxineira, quem ia botar a faxineira em sala de aula para ser professora? Então as pessoas precisam compreender. Minha mãe foi empregada doméstica de 2 deputados conservadores da extrema-direita. Ela nunca imaginou que um dia ela fosse ser mãe de uma deputada. Então, quando a gente aposta, eu quero falar sobre isso, quando a gente aposta no movimento dos comuns na política, é para as pessoas entenderem que elas podem. Eu sei o que você passa, porque eu também passei. Eu passei tirania de patroa. Patroa escrota,
Desculpe o termo, mas aqui eu posso. Mas está transmitindo, vão usar depois contra mim. Mas daqui também tem uma catarse que eu também quero fazer a minha parte. Tá certo? Também estou no direito. Tá certo? Entendeu? Porque quando aquele shopping Taigara foi um dos primeiros da Bahia. Foi aquele de Salvador. Tem esse aqui, né, que antes era na Alice, você é da minha geração. Então não tire essa onda, não. Você sabe, aquela ali na Avenida 7, que tem as escadas rolantes. A Fundação Politécnica, depois teve o Orixás Center. Rolante, exatamente, foi das primeiras. Ah, tá pensando? Aí, eu me lembro, velho, construíram o shopping Itaigara. Então era um negócio, aquelas propagandas de televisão, uma fechação, o shopping Itaigara. Eu, adolescente, trabalhando de faxineira em escola, com aquela farda toda suja. Minha patroa, ela mandava, vá pro... Tá no outro lado. Mandava ir comprar merenda pro filho dela. Porque... Não, mas tinha uma que era natural. Porque transformava as serventes da escola na extensão da escravinha dela. Aí mandava eu ir para o Itaigara comprar com merenda, não sei o que lá, né? Para os filhos dela na escola. Eu dizia, tá, eu vou lá, eu só vou trocar de roupa. Não, você não vai trocar de roupa. Também está natural. É igual. Você vai assim. Eu dizia, eu só quero 1 minuto para eu ir tirar a roupa, é rapidinho. Não vai, era um prazer sórdido. Eu não queria desfilar na Pituba de farda toda suja, de faxina. E eu era um adolescente, aquele momento que você quer estar bem, estar bacana. E, de repente, você não pode estar. Porque tem alguém que te humilha e te pisa. Alguém racista, porque ela era racista. Tem gente que marca você positivamente pro resto da vida. Essa mulher me marcou pro resto da vida pelas sacanagens que ela fez comigo. Mas, então eu digo a você que você não sucumba. Você se fortaleça. Você enfrente. O tempo de hoje é diferente daquele tempo. E eu não tinha nem o grau de consciência que eu tenho hoje. Porque naquele tempo eu só podia chorar. Ir para o quartinho, para o fundo e chorar. Era isso que eu fazia. Então, a nossa estrada, gente, é muito longa, não é fácil construir outras referências. Não é fácil mudar o padrão. Porque é um padrão cultural, nós estamos lutando contra muros. Nós estamos indo de encontro aos muros. A gente quebrar esse negócio. Nós estamos agora, 2020, e em 2019, nós tivemos 101 assassinatos de mulheres aqui em Salvador. Aqui na Bahia, desculpem. Quer dizer, continuam matando mulheres como se baratas fossem. E nós temos um governo que legitima isso. E a gente tem a SPM nacional na mão de uma mulher, que é a treva. É um negócio horroroso aquilo ali. E não é porque a mulher não vai falar, vou falar assim, entendeu? Porque é uma mulher, mas que não serve à luta pela emancipação das mulheres. E essa direita, essa extrema direita, está fazendo esse mecanismo. Está usando mulheres contra mulheres porque é mais legítimo. Damares transmitir as mensagens racistas, machistas de Bolsonaro é muito mais legítimo do que o próprio Bolsonaro falar. O cara lá, o Sérgio lá da Fundação Palmares, dizer aquelas aberrações sobre a população negra, sobre a luta antirracista, é para legitimar. Legitima. E chega uma hora que ninguém se espanta mais, é tanta coisa terrível que ninguém se espanta mais. Todo dia a gente fala que o cara está liberando agrotóxico, a menina que falou aqui de permacultura. Entendeu? Eu já fui um tempão, quando era estudante, a gente comia no grão, até hoje ainda almoço no grão. Mas hoje eu já sou mais misturalista, porque a política me deformou toda, viu? Eu era uma pessoa que comia coisa integral, parará, pá. Mas continuo comendo, mas misturei a zona toda. Você viaja, não tem essas alternativas. Mas assim, e a gente vê um monte de agrotóxico, enxergando
agrotóxico na nossa comida todos os dias. 300, 400, não sei quanto. E a gente, ninguém mais nem está mais se espantando. E esse é o maior perigo, a nossa incapacidade de se espantar. Então, eu quero dizer que, sobre essa questão do desafio da candidatura, para encerrar mesmo, alguém falou assim, do movimento natural, né? A menina que falou da família, que essas coisas estão acontecendo mesmo na família, mas ela sabe que é um movimento natural. Não é um movimento natural. É um ultradireitismo potencializado com a tecnologia. Não é a tecnologia que está criando isso. É a ausência de consciência política que foi potencializada pela tecnologia, pelas redes sociais. Não foram as redes que fizeram isso. Esse lixo que está depositado na rede está saindo do interior de alguém, de muitos alguém. Então, nós temos que enfrentar isso, porque essa mesma máquina de fake news não me contamina. Por quê? Porque a minha consciência não permite. É a consciência que blinda a gente desse lixo que está sendo despejado na sociedade brasileira, potencializado e no mundo. Porque não é só o movimento aqui, é Trump, é tudo quanto é lugar, a Europa, a direita se levantando. Então, nós precisamos nos erguer, fazer aquilo que Luther King também nos ensinou, que é nunca perder a capacidade do espanto. Aliás, isso quem falou foi Paulo Freire, mas Luther King, quando ele fala que o que me preocupa não é o grito dos violentos, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Então, essa é um grande desafio que está posto para nós, e também essa questão que não vai dar para eu falar aqui, mas eu quero fazer um convite a vocês, que esse debate ele não se encerra aqui. Nós vamos fazer um novo debate com a participação minha e de Manuela, no Cine Glauber Rocha, na sexta-feira. Eu sei que é logo após o Bonfim, mas é o movimento de resistência, tá certo? E a gente vai se encontrar lá no Glauber para a gente poder também falar sobre essa pauta política da gente, essas mulheres candidatas, pré-candidatas a prefeitas, tá certo? O que é que elas pensam? Porque foi uma das questões que foram colocadas aqui que não vai dar tempo de desenvolver. Mas é uma questão que é muito importante, porque essa pré-candidatura, o que é que ela pode anunciar para a cidade? O que movimento nós podemos construir na cidade? Eu aqui, Manuela, em Porto Alegre. A gente tem muita coisa bacana para fazer. A gente precisa de oportunidade. E a gente precisa que, em vez de que as pessoas que podem fazer algo para mudar as coisas apenas apontem o problema, que elas se engajem efetivamente, assumam uma atitude de sujeito político. Porque quem observa apenas não transforma. A transformação, ela é fruto da atitude política. E é por isso que eu tenho esse orgulho danado, porque eu já vi Manuela em uma outra condição. Eu já vi Manuela com outro grau de consciência sobre essas coisas todas que a gente está discutindo aqui, especialmente em relação à questão racial. E eu fico super feliz, porque eu sei que o que ela está fazendo, que essa fala dela, não é uma fala artificial, é uma fala de alguém que está correndo atrás, como a gente diz, que está lendo, que está estudando, que precisa entender o Brasil, que precisa entender o povo brasileiro, que precisa entender o que é essa diversidade e ter a diversidade como uma riqueza e não como um elemento que nos desiguala para assegurar os privilégios de uns em detrimento dos direitos de tantos. Tá certo? Então, nesse sentido, eu saio cada vez mais confortável desses espaços, saí de São Paulo, do Festival Ninja, que foi maravilhoso, e eu não tenho nenhuma dúvida que eu estou saindo daqui também com muito mais vontade, com muito mais força do que a condição que eu entrei nesse lugar. Porque quando a gente se junta, a energia circula e possibilita transformações muito maiores. Eu acho que nós temos uma força gigantesca. Nós ainda não percebemos o tamanho dela. Mas vocês que estão aqui, e muitas outras que aqui não estão, poderão se juntar, se unir, e a gente fazer esse movimento tão potente, que não vai ser só para impactar
o resultado eleitoral de 2020, que é estratégico. Bolsonaro não pode sair em 2020 maior do que ele está agora. Ele tem que desidratar. Essa gente tem que perder a eleição. Essa gente não pode crescer nos municípios. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Nós vamos botar essa gente para correr e vamos ganhar a eleição em Salvador, em Porto Alegre, no interior, no Brasil todo. Vamos sair para dar o ninja na direita. Tá certo? Forte abraço, tamo juntos. Vamos à luta, transformar todo mundo no Bonfim amanhã. Eu até nem queria mais responder nada, viu, gente? Porque a Olivia... Eu vou só falar, acho que duas ou três coisas sobre as perguntas de vocês. Deixa eu só abrir aqui, que fica fechando toda hora. Ó. A primeira, eu sempre acho bom, a gente vive o cotidiano do governo Bolsonaro, e ele é um cotidiano em qualquer área que a gente atua que nos desgasta profundamente. Então, se eu perguntar para a Bela, que está ali, como é que foi a vida dela nesse último ano, certamente todos os dias ela acordou com uma notícia pior que a outra. Porque em cada área que a gente atua, é um volume de notícias e de decisões que destroem um conjunto de políticas que nós levamos muito tempo para construir, do ponto de vista do Estado e também para avançar socialmente, né? Então, eu sou filha de alguém que há 30 anos faz o debate sobre orgânicos, tá? Então, quando meu pai começou a falar sobre isso, meu pai era um louco, eu era alvo de deboche, certo? A gente construiu um avanço na sociedade e esses avanços geraram legislações. A gente está destruindo, o governo destrói ao mesmo tempo as duas coisas. Então, isso nos gera uma sensação de que nós vivemos no único lugar no mundo em que isso está acontecendo. Mas eu tenho a obrigação de sempre nos lembrar ou nos situar que essa crise que o Brasil vive, ou que o Bolsonaro representa, por pior que ele seja, e por mais mal acabado que ele seja, ou mais escarrado que ele seja, a versão mais escarrada disso, ele é apenas a saída brasileira para uma crise que o capitalismo enfrenta no mundo inteiro, que é uma crise que tem encontrado soluções parecidas com o Bolsonaro em vários países do mundo. Não é só o Brasil que encontrou uma saída de extrema-direita. Vocês vejam que nós comemoramos eleições internas de países com democracias muito mais sólidas na perspectiva do que a Olivia falou, né? Da construção histórica dos processos desses países, o tempo de construção histórica. Nós comemoramos eleições internas, derrotas da extrema-direita, que foram parlamentares. A vitória que teve agora o Johnson na Inglaterra é a maior vitória da história da direita na Inglaterra. A maior vitória da história. A Margaret Thatcher não teve a força, a Margaret Thatcher, que é a ideóloga do neoliberalismo no mundo, né? Aquela dama de ferro que implementou pela primeira vez o neoliberalismo numa economia central do mundo, não teve a força política do que aquele cara que é para os ingleses, gente. Ele não sabe fazer, como que chama quando a gente fala com a rainha aquilo? Eu não sei fazer também, porque eu não tenho rainha, né, gente? A rainha da minha... Eu sou a rainha do meu tanque, como a Pagu da Rita Lee. Mas, aliás, o programa da Bela com a Rita Lee estava maravilhoso. Foi a última vez que eu a vi agora, foi semana passada. Mas, sabe, quem é da Inglaterra, Reino Unido, tem que saber cumprimentar a rainha. Vocês imaginem, ele é uma espécie de palhaço lá, ele é ridicularizado pela forma como ele se comporta. Ele foi flagrado, vocês sabem que a imprensa britânica ela é famosa pelos seus jornais de fofocas, né? Ele foi flagrado numa briga em que ele, teoricamente, porque se ouviu e não se viu, agrediu a namorada. E ele teve a maior votação da história do Reino Unido. Então, a gente está falando de um país que é o berço das instituições do capitalismo. Por que eu estou falando isso? Para nos alertar que a profundidade do que nós estamos vivendo é muito maior do que a mera construção
da derrota do Bolsonaro. O capitalismo nunca foi democrático. Nós vivemos ditaduras há 40 anos, vários de vocês falaram sobre a semelhança disso com a ditadura. E a maior semelhança é, só existiu democracia no capitalismo quando esse enfeite dava para ser usado. Essa é a grande verdade. E agora parece haver, eu não sei porque eu não estou do lado de lá, nunca frequentei essa banda, né? Mas parece que a grande discussão do lado de lá é se é possível conciliar os grandes lucros nas mãos de poucos com alguma aparência democrática e com a existência da vida. Não por nada, vários teóricos desenvolvem a ideia da necropolítica, da política da morte, do extermínio de populações em massa. Tudo isso que parece teoricamente fantasioso, eu às vezes nem falo, quando começa a falar, começa a desanimar o pessoal, mas eu não estou falando para desanimar. A última grande crise da história do capitalismo, gente, a alternativa que a humanidade construiu foi o nazismo. É diante disso que nós estamos. Porque se a gente acha que o nosso problema é só o Bolsonaro, a gente continua fazendo tudo igual, como se a gente estivesse no governo Fernando Henrique. Aqui a gente já teve a turma que ficou surpresa quando instalaram a escada rolante, e eu sou da turma que fez oposição ao Fernando Henrique, tá? Vocês que são jovens, que começaram no governo Lula e Dilma, cotas na universidade, tudo já era normal, a gente é de uma turma um pouquinho antes. Mas nós não estamos naquele período. Nós estamos diante de uma crise estrutural profunda. E por isso, o que tá, quando a companheira, acho que Gabriela se chamava, fala como se vai se reconstruir um novo mundo, né, integrado, em que a gente preserve o planeta, o colapso do planeta. Tem um livro belíssimo sobre o que ela falou, que chama Como Adiar o Fim do Mundo. Foi o meu último livro do ano passado. É um livro lindíssimo. Como que a gente vai conseguir fazer com que a maior parte das pessoas siga vivendo com dignidade no planeta. O que o Bolsonaro representa, quando a gente fala que que se subordina como se fosse uma nova colônia, com uma postura colonial, o que ele fez agora com relação ao Irã, por exemplo, que é patético ao nosso olhar, é uma postura de colônia. Se a gente faz a leitura do que foi a reforma da Previdência e trabalhista, se a gente vê o que é a uberização do mundo do trabalho, em que o trabalho não representa mais dignidade, porque a geração minha é a última geração, talvez, que tinha a ideia de que trabalhar significava ter dignidade. Então, existiam as pessoas que conseguiam trabalhar e as que não conseguiam trabalhar. Se conseguia trabalhar, estava resolvido, porque o trabalho era a dignidade. O desemprego era a não vida digna, né? Hoje, o trabalho não é mais a dignidade, porque o trabalho volta à situação análoga à escrava. Gente, os meninos trabalham 18 horas nas bicicletas para ganhar R$900 por mês, que é menor que o salário mínimo. Isso é situação análoga ao trabalho escravo. Carregam 20, 30 quilos numa bicicleta numa cidade irregular, como são as nossas cidades, não preparadas, eles não vivem em Amsterdã. Sem nenhum direito, com uma enxurrada de que eles são empreendedores, donos da própria vida, do próprio destino. Então, eu quero só falar isso porque eu me sinto na obrigação de que nós não percamos a leitura do tempo que nós vivemos. Porque, para mim, é esse tempo que legitima a disputa que nós temos que fazer em torno da nossa ideia da unidade e da ideia da disputa da consciência do nosso povo. Para mim, o radical não é fazer com que o trabalhador seja contra o trabalhador. Porque nós temos inimigos, nós temos adversários, nós não seremos todos amigos de todos, mas nós não somos adversários de 99% do nosso povo. Nós somos adversários de 1% do nosso povo, do que joga veneno dos aviões na comida que nós vamos comer e não produz alimentos. Daqueles que querem fazer os bancos seguirem lucrando enquanto as crianças seguem sem escola ou voltam para as ruas trabalharem, como eu não via desde a minha infância acontecer. Daqueles que querem que a universidade volte a ser o lugar da elite, porque nos últimos anos nós democratizamos a universidade e falar com a universidade é falar também com o povo negro desse país. 60% dos aprovados nas universidades esse ano são
em vários estados. Eu vi hoje a pesquisa negros e negras, Verdade. porque nós democratizamos. Então, nós temos adversários. Nós temos simplesmente, quando eu falo em unidade e disputa da consciência, é diante da dimensão da batalha que nós estamos enfrentando. Ela não é a batalha só contra o Bolsonaro, que já seria horrível, mas é contra o que ele representa no nosso país. E sim, por isso que é tão similar à ditadura de 64, porque naquele período também fazia parte de um grande plano. Agora que os arquivos foram abertos, ontem eu passei a noite, vocês na Bahia têm Haroldo Lima, que é do meu partido e que foi talvez um dos maiores lutadores do nosso país pela democracia. No Rio Grande do Sul nós temos Flávio Kutz, que assim como alguns, Flávio Kutz é do PT. E ontem eu passei o fim da tarde conversando com o Flávio e ele me dizia, não sou eu que tenho 38 anos e que nasci em 81, mas Flávio que sofreu golpe no Brasil, foi para a Argentina e sofreu golpe na Argentina e ficou preso e torturado lá, me dizia, o que vocês estão vivendo é pior do que eu vivi. O terceiro golpe da minha vida, que é esse, é pior. Né? Quem são os nossos adversários? Quem são os nossos inimigos? Como eles nos hostilizam? Então, assim, isso que eu falo, alguém perguntou dos evangélicos, eu quero falar sobre eles particularmente. É porque a forma, para mim, e parte grande da minha conversa com o Flávio foi sobre isso, né? Porque ele disse que não concordava comigo, me ouviu falar, voltou para casa pensando se a gente tinha que conversar com as pessoas ou não. E eu li um livro da Cristina Kirchner, eu li bastante nas férias, tá, gente? Eu fico só lendo. Meu marido fica falando, não dá para parar de ler um pouco? Eu falei, não dá para parar de ler um pouco, tem que ler. Eu li o livro da Cristina Kirchner, tem uma hora que ela fala assim, nós não devemos exigir autocrítica do povo, só os dirigentes políticos têm que fazer autocrítica. Claro que o povo tem que fazer autocrítica, mas o processo de construção da autocrítica popular é a elevação da sua própria consciência, da sua condição de consciência. Essa é a autocrítica. Não é ficar fazendo autocrítica para quê? É que nem quando a gente fala de PT, fazer autocrítica para quê? A autocrítica é a transformação da consciência do povo. É sobre isso que nós estamos falando. A gente quer que as pessoas nos peçam perdão por ter votado no Bolsonaro para quê? Para inflar o nosso ego? Para ficar fazendo meme na internet? Eu avisei, gente, façam terapia para tratar a vaidade de vocês. Que a gente estava certo, mas é sobre isso que a gente está falando. É sobre a nossa vaidade de ter estado certo na eleição passada, ou é sobre tirar o nosso país do rumo do atraso, da destruição e da execução da maior parte do nosso povo? Sobre os evangélicos em particular, eu acho que aqui se expressa algo. A Olívia fala com precisão, né? A maneira como eles constroem o discurso fundamentalista deles não é algo que passa só pelos evangélicos, passa por diversos amplos setores da sociedade. Passa por uma ideia de setores populares de terem vencido na vida e nós estarmos defendendo aqueles que seguiram outros caminhos. Né? Então, eu canso de escutar isso. Olha, tu quer que o meu irmão que está preso tenha direitos, mas eu venci, eu não fui para o mesmo caminho que ele. Eu sei como foi difícil para mim. E é muito difícil mesmo cada um que vence. Tem mérito, essa é a meritocracia real. Né? É cada um que vence naquele lugar. Então, são muitos conflitos que o nosso povo vive. Mas eu acho que, se existe um lugar que nós erramos, e talvez essa seja uma das reflexões para a gente fazer, é a forma como nós hostilizamos as religiões cristãs e aí os evangélicos, porque eles... Né? O presidente é evangélico, a Record é evangélica, as mentiras partem dos vendilhões do templo, do lado de lá, mas é a forma como nós os emblocamos como se fossem uma unidade, um inimigo único a ser exterminado. A Hannah Arendt, a Olívia citou ela, né? Quando ela fala... tu falou várias frases dela, eu estava aqui, tu estava falando, eu estava anotando e vou... Sim, mas quando a banalização do mal, quando o mal se banaliza, ela dizia que o que faz com que o fascismo se estruture é a ideia de que nós não somos, de que nós somos alvos, de que nós somos um inimigo comum a ser exterminado, que quando nós somos desumanizados. E eles fizeram isso com a gente. Né? É isso que justifica as mentiras e a risada do cadáver da Marielle. O policial mijando na lápide. A minha filha ser agredida. Não é uma pessoa, é a filha de uma comunista, é uma pária. É o cadáver de uma pária, uma mulher negra. É isso que justifica. São os comunistas, é a ameaça. Né? Não existe, é desumanizado. Nós não podemos reproduzir o discurso de emblocar segmentos sociais, como se nós
tivéssemos uma mesma visão de que eles são um só. Isso só reforça o lugar de hegemonia, de construção política deles. É o que a Olivia disse, é matemática também. Então, eles são uma coisa só e nós nos resignamos isso e nós os identificamos como uma coisa só. Vocês, os nossos adversários, os evangélicos, meus não são. Os cristãos não são meus adversários por natureza nesse país. Meus adversários são os vendilhões do templo, os mentirosos, aqueles que criaram uma religião cristã que nega Cristo e que precisam criar essa religião para governar o Brasil, porque esse é um país cristão no sentido mais genuíno do Cristo revolucionário, mais filosófico, inclusive. E precisam criar uma religião que nega Cristo. Foi isso que essa gente fez. Que cristianismo que é esse? Que não divide o pão, deve ter todo mundo morrido engasgado de tanta gula, né? Que chuta Maria Madalena, que hostiliza as mulheres, que defende a tortura. É a negação total. Então, eles criam uma ideia de um cristianismo não cristão, sem Cristo, sem amor ao próximo, sem solidariedade, sem os valores que o cristianismo representou historicamente para o nosso povo. Não estou falando de instituições, estou falando dos valores que impregnaram no nosso povo, no convívio nas nossas comunidades, nos espaços comuns de partilha. Entrem nas igrejas das nossas comunidades, vejam se nos templos deles não está no mesmo lugar a negra, o negro, a travesti, o gay, tudo acolhido. Claro, eles não são idiotas, não existe espaço para reprodução do discurso de ódio do presidente, dos vendilhões do templo deles dentro das comunidades. Não existe. Porque a base não é um sentimento, a base real não tem esse sentimento. Quem aqui frequenta, os evangélicos que frequentam, sabem do que eu estou falando. Há uma distância entre o que eles fazem no topo e o que eles conseguem construir na base. Vamos ser nós que vamos reproduzir um discurso de ódio contra um segmento social? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que compreender que eles nos estimulam o tempo inteiro a fazer isso. É óbvio que eles nos estimulam, eu sei que eles nos estimulam. Eu vi os vídeos editados das minhas falas na internet, eu vejo o tempo inteiro. Eu sei as vontades mais humanas que eu tenho, né? Viscerais, como diria Platão. Não é nem daqui, vem tudo daqui. Né? Então, assim, eu só acho que nós somos aqueles, eu repito o que eu disse antes, que temos o sonho de transformar a sociedade. E nós precisamos voltar a dialogar com a maior parte da nossa população. E a nossa população, gostem alguns ou não, é uma população que se identifica majoritariamente com o cristianismo. Eu sugiro que vocês estudem, tem vários pastores que são progressistas, né, e que vocês estudem as origens disso. Né? E existem caminhos de identidade para a gente percorrer e conversar com essas pessoas, voltar a conversar com essas pessoas e tentar fazer, eu pelo menos acredito muito nisso, tentar fazer com que uma parte maior das pessoas, não vai ser 100%, é o que a Olivia disse, né? Eu também não fico perdendo meu tempo conversando com gente que não vai mudar de lugar, mas nós tivemos uma parcela da população, pensem nessa parcela da população, de 30%, que não fez diferença ser nós e ser eles. Vocês não ficam apavorados com essas pessoas? Não pensem neles, então, se dói muito para vocês se deslocar tanto na ponte. Pensem que 1/3, no Rio Grande do Sul a gente fala cagou e andou. A Olivia teve a catarse dela, mas cagou e andou eu falo sempre, tá, gente? Não é assim, não vou dizer a você que eu estou tendo catarse, estou falando aqui essa expressão chula. Então a gente fala assim, essa galera cagou e andou. Ela não estava nem aí se era o Bolsonaro ou se era a gente. Se era o torturador ou se era quem defendia a educação. Se era quem criou o ProUni ou se era o cara que ficava lá... Não, eu vi o vídeo dele no documentário. Pelo amor de Deus, gente. Olha que eu fui colega de deputado, né? E deputados, né? Sabe que homens, em geral, né? A média não é muito elevada, né, gente? Mas, meu Deus do céu, para ser tão baixo assim, tem que se esforçar, né? Ficar com aquela coisa ali. Então, assim, o que eu quero dizer, pensem nessa parte. E no nosso compromisso com a transformação. Em como a gente constrói coletivamente essa autocrítica. Alguém falou na nossa autocrítica aqui também, acho que foi a Gabriela também,
Acho que a nossa autocrítica também passa por como elevar a consciência das pessoas, né? Como que nós fazemos com que as pessoas... Não no sentido de que um tem condição de gerar consciência no outro, eu não acredito nisso. Né? Eu acredito naquilo que o Lula disse, a minha consciência avança à medida que avança a consciência da classe trabalhadora do ABC. Então, à medida que a gente consegue estabelecer processos de debate, de discussão mais abertos, menos retrancados, né? Eu vou repetir a história dos orgânicos. Eu sou maravilhada que todo mundo saiba quem é a Bela e o que ela faz. Porque eu era ridícula da escola, porque meu pai só comia orgânicos e me levava na feira que tinha 2 bancas. Em Porto Alegre, em 1984. A feira mais antiga de orgânicos do Brasil. Entenderam? Então, para mim é uma coisa assim louca que isso tenha acontecido. E é a maior prova de que a cabeça das pessoas é transformada. Era um assunto nada a ver. Era ridículo. Imagina no Rio Grande do Sul, gente. Sabe? Alguém tem ideia do que é o campo no Rio Grande do Sul? O agro, pop, surgiu lá. Novidades para vocês. Por fim, a última coisa de todas, eu já falei todas as perguntas que eu anotei. É só que alguém fala assim, como enfrentar, como não desistir, como continuar sonhando. Gente, eu acho que às vezes a vida não nos dá alternativas. Qual é a alternativa que vocês têm diante da realidade? A realidade é essa. A gente tem 2 alternativas diante dela. Nos resignarmos, tentarmos cuidar da nossa própria vida ou lutarmos para transformar a nossa sociedade. Existe espaço para viver a vida, nos resignarmos e termos a nossa vida em liberdade nessa condição no nosso país? Nós que estamos aqui sabemos que não existe. Existe espaço para Olívia Santana, uma mulher negra, circular livremente nesse país, resignada? Não existe. Esse é um país em que as pessoas cada vez mais matam mulheres, estimuladas pelo discurso de ódio. Existe espaço para quem precisa trabalhar, não é filho de um multimilionário, banqueiro, viver a vida resignado nesse país? Não existe. Não existe. Então, nós não temos, na minha interpretação, outro espaço que não nos colocarmos diante da realidade e lutar para transformar. Para mim, fazer política, algumas pessoas que estão aqui são as pessoas que me conhecem há mais de 2 décadas, desde o tempo que eu comecei a fazer movimento estudantil. Nunca, em nenhuma circunstância, eu deixei que tirassem o meu sorriso do rosto. Por quê? Porque eu sempre soube que essa seria a maior derrota minha e a maior vitória dos meus adversários. Tem uma frase do Nietzsche que é: quando a gente olha para o abismo, a gente deve cuidar para o abismo não olhar para dentro da gente. A gente vive um período todos os dias em que a gente deve cuidar para o abismo, para essa realidade não nos contaminar. Então, acho que é lutar para transformar a nossa missão, né? A luta social é bonita, é dura, mas ela provoca encontros como esse, ela faz com que a gente mude, ela faz com que eu possa viver uma realidade de ser amiga da Olívia, de nós nos conhecermos. Em que mundo, em que lugar do mundo uma mulher branca e uma mulher negra se tornariam camaradas? Que é uma relação que talvez muitos de vocês nem alcancem. Só na luta política para transformar a realidade. Então, essa é a nossa luta. Eu acho que ela vale a pena. E eu vi o Benja e a Lu aqui, 2 crianças que eu conheço. E muitos lutaram para que a gente estivesse aqui, né? Eu sempre que eu olho para os nossos velhinhos, e hoje eu chamo eles... Já não chamo mais tão de velhinho assim, porque ontem eu ouvi assim, tem uma geração intermediária. Eu fiquei furiosa. Quase olhei para Flávio Kurtz e falei assim, pelo amor de Deus, só porque eu não posso mandar merda, porque, né? Vou mandar Haroldo Lima para uma geração intermediária. Fiquei assim, horrorizada. Quer dizer, tá ele, eu e vocês, os jovens, entendeu? Mas eu que sou de uma geração intermediária, então... A gente tem que dignificar a história dos que lutaram para que a gente chegasse onde a gente chegou e pensar que tem uma geração que merece viver na democracia, né? Minha filha merece viver num Brasil livre como eu cheguei a viver, com conquistas, com esperança, com a ideia de que a gente pode ser um grande país. E esse sonho pode nos mover a todas e a todos nós. Obrigada por terem vindo. Obrigada aos índios.
Muito obrigada. Vou aproveitar que vocês estão ficando de pé. Vou pedir para vocês ficarem de pé e virem mais juntinhos aqui. Que a gente vai fazer a fotona linda, oficial, com todo mundo. Olivia e Manu.